Hoje, falando de soft skills, qual é a habilidade mais preciosa em qualquer negócio? É a comunicação. É a comunicação. E outra, não tem esse negócio de a comunicação assertiva, comunicação perfeita. Comunicação é quando eu falo e você entende. Sim. Então, isso daí é treino, é objetividade, nada de querer falar rebuscado, linguagens técnicas, aparentar ser o que não é, porque isso não se sustenta. Não, a gente tem que ser transparente, assim, o que eu sempre falo, seja você. Seja você. Agora, treine, se qualifique. Você só vai se lapidar, mas seja você. Você precisa ter a sua personalidade, a sua identidade. Mesmo que você modele uma pessoa de sucesso, porque isso é legal, é uma dica, Funciona. inclusive, você vê uma pessoa de sucesso dentro da sua área. E aí eu vou modelar essa pessoa. Pode modelar, mas você precisa imprimir a sua identidade para que você seja você e não apenas uma pessoa que está imitando outra. Modelar é legal, eu acho muito legal, Funciona mas você demais, não pode precisa... ficar caricato. Exatamente. Você precisa ser você, se conhecer, entender o que você gosta, o que você é, e imprimir a sua identidade dentro daquela modelagem. Exatamente. Né? E é isso que funciona e faz com que se sustente. Porque autoridade, reputação. E aí, bora falar de networking também, né? Sim, vamos. Tudo isso vai cair nas tuas relações sociais. Então, vai ser Sim. muito fácil a máscara cair. Tu entender quando aquela pessoa ali não é bem o que ela tá vendendo ou aparentando ser. O fingir é bom. E isso é uma regra da vida. Finja, finja, finja até ser. Até ser Eu de quero verdade. modelar, eu gosto as características daquela pessoa. Legal. Mas finja até você se tornar, principalmente, autoconfiante. Sim. Porque essa autoconfiança também faz com que tudo se sustente melhor e com que a gente fique mais à vontade para expor opinião. E como é que quais as dicas que você dá, Kátia, para aquelas pessoas que têm esse medo de se expor? Existe alguma dica, algum exercício, algum pulo assim? Tem, com certeza. O primeiro de tudo é você focar primeiro no conteúdo e não em você. Se eu cheguei em qualquer reunião e eu preciso passar uma informação, que tal um dia antes fazer um roteirozinho? Aí eu vou ter 3 minutos de fala. 1 minuto de fala. Deixa eu escrever o que eu preciso. Deixa eu treinar na frente do espelho. Treinar na Hoje, frente do com espelho é legal, eu fiz recurso- muito isso. E melhor que isso hoje é a facilidade de você ter um smartphone. Você faz o seu roteirozinho, porque tudo que tu precisas falar, o que o teu público precisa saber, vai estar lá. Treina no espelho e grava no teu celular. Grava sem a obrigação de postar. Porque pode perceber, Milene, quando a gente... eu vou gravar um vídeo agora para postar. Ai, não sei, não gostei. Depois eu gravo. Não, só grava para tu te enxergar e dizer, poxa vida, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Funciona. Aí quando você chegar lá no seu palco, fala o palco não é um palco, é onde for. Sim, onde for. Onde for, até uma conversa, uma apresentação, uma leitura na igreja, enfim, qualquer lugar, já não foi a primeira vez que você fez aquela apresentação. Você já treinou antes. Você já treinou no seu espelho, você já treinou no seu smartphone, você já se enxergou fazendo aquilo. E aí, outra técnica legal. Primeiro, roteirizar tudo. Segundo, a técnica da visualização. Então, te visualiza ali. Fazendo o teu onde vídeo, tu vai né? estar, com a roupa que tu vai visualização estar. mental. Visualização mental mesmo. Entendi. Deixa eu me visualizar ali, naquela ocasião, com aquelas pessoas que eu sei que vão estar lá, e às vezes é um chefe imediato, tu já fica assim, se tremendo, só de imaginar que ele vai estar lá. Então, te visualiza, roteirizada, segura, olhando para aquela figura, principalmente a mais temida, e vendo que tu tá retendo a atenção dele. Sabias que eu fiz Isso muito funciona. isso? Eu fiz muito isso na minha vida, de visualizar antes de uma reunião. Eu fazia a visualização de toda a reunião. Eu apertando a mão da pessoa, conversando na mesa, as pessoas sorrindo para mim. E eu visualizava o que eu queria que acontecesse, né? Então eu visualizava que aquilo seria um sucesso, aquela reunião seria um sucesso, a palestra seria um sucesso. Eu imaginava as pessoas batendo palmas para mim se eu fosse palestrar. Então isso é importante. Isso já te dá um estado mental formidável, porque tu mais sabes positivo, que né? o teu cérebro, Milene, não sabe o que tu tá vivendo agora e o que tu tá imaginando. E você que tá em casa pode fazer o teste agora. Te imagina, bora começar num momento triste, o momento mais triste da tua vida. Eu sei qual foi, eu acho que é o mesmo que o meu. Tu vai te botar naquele lugar, tu vai ficar triste, tu vai chorar, tu vai imaginar a cena, o teu cérebro vai te colocar naquele ambiente. Mas imagina assim o teu dia mais feliz,
Ou os teus dias mais felizes. Quem estava lá? Quem te abraçou? Quem te beijou? O que tu sentiu? É o nascimento de um filho? É uma formatura? É o dia do teu casamento? É um dia que tu conquistou aquele prêmio que tu lutou tanto? A tua mente te leva agora Chegou até me para arrepio. esse lugar. Sim. Então, tu engana teu cérebro. É por isso que é bom tu entender os exercícios. O teu cérebro não sabe o que tu tá vivendo e o que tu tá imaginando. Pega essa. Pega Muito essa, gente. importante. Nossa, peguem essa, porque essa eu faço direto, viu? E tem dado certo pra mim e com certeza vai dar certo pra vocês. Eu gosto de pensar sobre o que eu quero que aconteça e também quando eu tô triste, pra mudar o meu estado mental e passar da tristeza pra alegria, eu começo a pensar coisas boas e exatamente esse E exercício tem aí. músicas também que ajudam, né? Pega a tua Músicas. música favorita, já pega uma playlist aí com 3, 4 músicas que sabe que vai elevar o teu estado mental. Ou, escuta, agora tem uma outra questão também. A gente se Hum, imagina nos melhores cenários, né? Vai sim. ser lindo, vai ser maravilhoso, eu vou ser aplaudida. Mas a gente tem aqueles medos das objeções. E basicamente, quando é, principalmente no ambiente de trabalho, a gente já sabe as objeções. O que que pode vir? Poxa, mas ele pode não concordar com isso aqui pode acontecer. Então é legal, tendo tempo, tá? De mudar o estado mental. Não é na hora. Ai, meu Deus, na hora eu vou cuidar de Sim. objeção, pensar nisso, não. Faz também com antecedência a visualização contrária. E a gente até brinca aqui Para ter já os argumentos ou e para tu pra... entender a cada objeção, se a pessoa aceitar ou não a tua argumentação, mas para ti já está respondido, porque para Sim. ti está muito claro que é o certo, que é o correto. Tô falando para ninguém ser teimoso ali, não discordar, não, mas é Mas se para preparar, né? internamente, para a vitória e para o aplauso, ninguém precisa estar preparado, não. Deixa correr e vai. Agora, eu falo que para frustração, para derrota, para vergonha, humilhação, aí a gente tem que realmente já estar, peraí, Preparado. preparado e conseguir segurar ali, né, a emoção. E Então, qual o treina. momento? Qual o momento? A gente faz primeiro esse exercício da objeção e da parte ruim para depois Eu, fazer o positivo, né? não tem uma regra clara, mas Tá, eu prefiro primeiro elencar todos os meus medos. tá. Quais são os meus medos? Quais são as possíveis Tu objeções? O anota. que que eu posso. Você Tudo, anota. tudo. E, gente, anotem. Anota. Comprovadamente também, o cérebro retém o que você anota, Escreve. sabia? É. Então, hoje a gente fica nessa era de tal, baixa arquivo daqui, escreve, digita, depois tu nem vê. E, Kátia, eu tenho mais de 10 cadernos. Pronto. Milene, Eu, você é preparada, é eu pronta. tenho mais de 10 cadernos. Eu, desde 20 anos, eu li O Segredo, depois eu li A Lei da Atração, O Segredo Revelado, e eu comecei a fazer aqueles exercícios. E esses exercícios você Que precisa bom. escrever. E a Exatamente. gente escreve tudo que a gente quer. Depois, para enganar o cérebro, porque se você não é rica, você vai dizer, eu sou rica. O cérebro pode até o cérebro entender isso, mas você, a sua consciência, o subconsciente não entende e vai te dar, tipo assim, uma visão de riqueza. Mas o teu consciente sabe que tu não é rica e aí ele nega essa verbalização. Então, eu aprendi a colocar palavras e frases antes da minha afirmação para poder enganar o meu cérebro. Então, uma palavra como decidi ser próspera. Eu não sou ainda, mas eu decidi ser. Aí o cérebro já começa. Adoro como me sinto quando. Cada vez mais. Essas palavras são gatilhos para você conseguir enganar o seu cérebro para ele entender que vai acontecer, já está começando a acontecer. E aí você retém, você começa a E atrair. Segredo da Mente Milionária, né? Quem não leu É, o livro aí pode ler, que já também li. é exatamente Gente, eu isso. faço muito isso. Eu tenho um monte de Funciona. caderno. E sabe o que é outro fato curioso, né? Hoje Hum, a gente vê coaches, né? Eu dou muito valor, tá, na profissão do coach, dos mentores, mas é muito mais sobre o coachee e o mentorado do que sobre quem está falando. sim. Porque muitas vezes a pessoa fala, não obtive sucesso, êxito, mas fizeste o dever de casa direitinho? Porque se tu parar para ver o que a gente aprendeu há 20 anos atrás, continua sendo os mesmos pilares. É, Mas o sucesso, quem é que tem esse sucesso? Quem é que vence? Quem cumpre a rotina, quem muda os hábitos. Então, isso é uma escolha pessoal nossa. Então, eu escolhi vencer, eu escolhi ser milionária, tá bom, mas sem métrica também a gente não consegue entender. Aí ficam palavras vazias. Tá, sim. como é que eu vou conquistar meu primeiro milhão? Já sei.
Você tem que ter um plano de ação, você tem que Exato. ter o sonho, você precisa fazer a verbalização das afirmações, Uhum. mas você também tem que arregaçar as Saber mangas qual e é botar teu a mão dom, na massa, talento, né? habilidade. E também é bom a gente falar sobre a diferença. A gente acaba levando para o lado espiritual, a gente que tem fé, né? E acredita. Sim, Talento é aquela tua habilidade inata. A Milene fala muito bem em público, a Milene convence as pessoas, a Milene é persuasiva. Mas tem aquele dom natural. Aquele dom que é os princípios ali e os valores que Deus colocou e que você vai descobrir que está atrelado ao propósito. E o teu dom nunca é para ti, sempre é para o outro. sim. Então, alinhar sonhos, transformar sonhos em lares. Tá realmente com aquela expectativa de, meu Deus do céu, tô aqui, eu tô fazendo o melhor, porque eu sei que eu vou colocar essa família em um bom lugar, porque eu sei que eu vou colocar essa sede desse novo empreendimento que vai empregar pessoas num lugar que vai ser muito muito bom para todo mundo. Então, quando tu tem esse propósito, teu dom nunca é para ti, é para o outro. Então, Sim, descobre teu talento, que aí é o que tu já faz com naturalidade, mas descobre o teu dom porque está alinhado a esse teu propósito de vida. E o ser milionário é muito mais prático quando tu tem esse dom, porque aí tu já vai ter as metas. Então tá, sim. se eu vender tanto X no mês, eu vou ter uma comissão de tanto. Tá bom, vou investir, vou lá na São Brasil, vou investir tanto no outro mês e tal, tal, tal. Então, no final de um ano, eu vou ter 500 mil. Porque não adianta também a gente pensar numa meta muito É, fora você da vai pensando realidade. escalonado, né? Bora Vai, escalonar e é, aí a gente sabe que a gente tá indo. Todo dia eu acordo porque eu já tenho o meu propósito, porque o meu dom tá definido e eu sei que eu tô fazendo, tô cumprindo as minhas metas e dando check. Então é muito importante isso. é importantíssimo. Sabe o que eu aprendi, Kátia? Para te ser feliz, eu tenho estudado sobre isso, sobre a felicidade, né? Você precisa descobrir o seu talento, tá? E mesmo que você não esteja trabalhando com o seu talento, porque muitas pessoas têm um talento e acabam trabalhando pensando naquela profissão que vai dar mais dinheiro. E às vezes comete essa falha, às vezes até os próprios pais falam: "Não, você, tipo, a criança tem um talento para música e o pai: "Não, eu quero que você seja médico". Aí põe a criança desde pequena: "Não, vai ser médico, mas ela tem talento para música". Poderia ser um cantor famosíssimo e ter prosperidade na área dele, mas ele foi ser médico. Pode até ser um médico, vamos dizer, no exemplo, um médico bem-sucedido, mas sempre vai ter aquele vazio lá dentro. E aí, o que que eu aprendi? Quando você está numa profissão separada do teu talento, diferente, você tem que fazer o seu talento, colocá-lo em prática como hobby para ajudar o próximo. Uhum. Então, aí vem a contribuição social, aí Fantástico. vem Isso. a entrega para trazer às pessoas alguma coisa que ajude a essas pessoas. E aí você consegue ter a plena felicidade.